nacional. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio. Na coluna Painel de hoje, o professor Marco Aurélio Freire fala sobre a crise do IOF. O presidente Lula vai receber o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, hoje, para destravar esse impasse entre legislativo e executivo. E ainda vai falar sobre o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, que está no centro das atenções. Tivemos ontem a prisão e soltura do ex-ministro do Turismo pernambucano Gilson Machado Neto, que é investigado por supostamente atuar na tentativa de conseguir um passaporte português para a saída do Mauro Cid do país. Ele foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes e depois a prisão foi revogada. O professor fala também sobre a tentativa do ex-presidente Bolsonaro de anular a delação do Mauro Cid depois de denúncia feita pela revista Veja. Bom dia, professor. Bom dia a todos da Rádio Cidade. A crise do IOF continua. E logo mais às 9 da manhã, o presidente da República, em sua residência oficial, vai receber Hugo Motta, que é o presidente da Câmara, para tentar resolver o impasse. E olha que esse impasse vem se arrastando há algum tempo. Porém, domingo passado, na casa do Hugo Motta, o Fernando Haddad e o Davi Alcolumbre se reuniram para tentar resolver isso aí. E naquela ocasião pareciam ter resolvido. Porém, de lá para cá, em apenas uma semana, a coisa toda desandou de novo. E o que começou como uma solução terminou com as palavras de Hugo Motta dizendo que não serviria a projeto político de ninguém. Olha, são palavras muito fortes. E, consequentemente, o impasse entre o Legislativo e o Executivo está cada vez mais claro, e talvez isso indique também um desembarque total de Hugo Motta do governo, né? Enfim, isso está cada vez mais evidente. Por isso mesmo, quem vai precisar entrar em campo é o próprio Lula, que vai tentar resolver essa situação. E qual é a situação agora, nesse momento? Olha só, do domingo para cá, o que o governo disse é que realmente não ia aumentar o imposto em todas as questões como o Legislativo estava evitando, mas em alguns pontos. Os pontos principais, e onde a coisa está sendo bem discutida, é a questão das letras de câmbio, letra de câmbio imobiliária, LCI, e as letras de câmbio, né, da área do agronegócio, as LCAs. Bem, esses dois títulos de investimentos, eles não são cobrados hoje, eles são isentos, e passariam a ser cobrados em 5%. E olha que o mercado financeiro, os investidores em geral, claro, gritaram, né? Estão aí reclamando evidentemente disso, e o Congresso está reverberando essa gritaria toda. E aí o Hugo Motta aproveitou, né, e colocou aí a pauta: olha, nós vamos pautar um PDL, que é um projeto de decreto legislativo, para derrubar essas medidas do governo. Um detalhe: PDLs não são feitos no Brasil há 25 anos, pelo menos, porque é basicamente uma vergonha quando o Legislativo derruba um decreto do Executivo, que no Brasil isso é muito mal visto e mostra uma fraqueza do governo de plantão. Por isso mesmo Lula está entrando em campo para evitar isso. Agora, há outros pontos que o governo trabalha em relação ao IOF também, que são mais aceitáveis, pelo menos no Senado, na Câmara em geral, estão sendo mais aceitáveis. É a questão, por exemplo, do aumento do IOF para as bets, ou seja, as casas de aposta em geral. Muitos congressistas aí já são, nesse ponto, muito mais favoráveis do que nos outros pontos que eu falei. Porém, a disputa está muito clara e ela se combina com o que nós estamos vendo no mundo político. Não é apenas o Hugo Motta que está cada vez mais se distanciando do governo federal, é também, quando a gente olha para o cenário, outros partidos ali do Centrão, porque o Hugo Motta é do Republicano, mas lá, olha só, a Federação Futura aí, PP, União Brasil, também está se afastando do governo. E como a gente sabe que as pesquisas que estão sendo divulgadas, como ontem, Datafolha e IPEC, são pesquisas muito desfavoráveis nesse momento ao Lula, parece que a gente vai percebendo, né, esse cenário e entendendo o seguinte: governo que não está bem com a população é um governo que não tem muito que apresentar e conseguir composição com o Congresso. Porém, daí toda essa tempestade perfeita aí contra o governo Lula está obrigando o próprio presidente a entrar em campo. Vai resolver? Não vai? Bem, isso a conferir. E olha, já que a gente está falando de confusão, a gente fala também do inquérito
né, da questão do inquérito não, do julgamento da tentativa de golpe de Estado, do qual está sendo parte o Bolsonaro, o Mauro Cid. E olha, ontem foi um dia em torno do Mauro Cid por duas questões. Uma delas veio rebater aqui em Pernambuco, com a prisão do Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, amigo de Bolsonaro também. Ele acabou preso justamente pela acusação de que ele teria ajudado o Mauro Cid a conseguir um passaporte português para que o Mauro Cid eventualmente talvez fugisse. E aí ele foi preso, decretado prisão pelo Alexandre de Moraes, que depois a prisão foi revogada para que se fossem colocadas outras medidas. Por exemplo, quando eles relaxaram a prisão, colocaram que o Gilson Machado Neto vai ter, por exemplo, o passaporte foi cancelado, ele não pode sair do país, enfim, algumas outras medidas foram tomadas. E Gilson Machado Neto já concedeu entrevista dizendo que foi um grande mal-entendido e que ele, na verdade, estava tentando agilizar o passaporte do pai dele, pai do Gilson Machado Neto, que tem 85 anos. Enfim, o Gilson disse, olha, não tem nada a ver com o Mauro Cid, a minha situação, mas ele acabou indo ontem, passando o dia, enfim, um bom período do dia na prisão, mas ontem mesmo saiu. E como eu falei, tudo gira em torno do Mauro Cid, por quê? Porque o Mauro Cid também acabou sendo capa de revista ontem, da revista Veja, que indica que ele mentiu na delação ao STF. Inclusive Bolsonaro e sua defesa já foram ao Twitter dizer, olha, é preciso acabar com o processo, tornar os réus absolvidos, justamente porque o processo estaria aí viciado, digamos assim, porque é um processo que se baseia numa delação mentirosa, enfim. A ideia, segundo a revista Veja, é que o Mauro Cid teria feito o acordo de delação, não poderia conversar com pessoas ligadas à situação e acabou conversando por meio de outro perfil que não era o dele, e conversando sobre a delação, conversando sobre o que ele tinha relatado ao STF, e isso pode ensejar a anulação da delação. Agora, se vai fazer com que seja anulada ou não, de novo, a conferir, vamos aguardar, e eu volto segunda-feira com mais comentários, se Deus quiser.